E olha só, o Laboratório de Análises e Processamento de Imagens de Satélite da UFAL mostrou que partículas de queimadas da África estão atingindo o céu de capitais do Nordeste, entre elas, entre os céus aí das capitais, né, Maceió também. O repórter Maílson Franklin está de volta ao vivo conosco e traz essas informações com o especialista. Maílson, isso foi constatado, inclusive hoje também foi divulgada essa informação, né, Maílson? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Edson. Foi constatado sim, hoje à tarde aqui na orla de Maceió, essas partículas, né, que vêm aí das queimadas na África. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o professor Humberto Barbosa, meteorologista, ele que vai explicar para a gente que partículas são essas. Inclusive, eu vou ser sincero com você, porque eu já vi o céu um pouco alaranjado e não sabia que era, né, dessas queimadas lá da África. Professor, boa noite. Por que essas partículas elas vieram aqui para o Nordeste, principalmente aqui em Maceió? Bom, boa noite Edson. Bom, basicamente a influência dos ventos, né? A gente está com ventos de leste. Esses mesmos ventos que trazem a umidade que provocaram essa chuva de manhã, são esses ventos que estão trazendo essas partículas de queimadas. Essas partículas, elas estão suspensas no ar, são partículas muito pequenas, mais ou menos 15% da espessura de um fio de cabelo. A gente não vê essas partículas, estão na alta atmosfera, são partículas poluentes porque elas são de monóxido de carbono, de queimada. O mesmo processo que está acontecendo de queimada na Amazônia, a gente também tem essas queimadas no centro da África do Sul, no Congo especificamente. Há grandes queimadas, esses ventos atravessam o oceano e levam uma boa parte dessa poluição aqui para a nossa costa. Hoje a gente teve uma intensidade maior do que os últimos dias, mas isso é comum, só que esse ano, em função dessa semana, em função desses ventos de leste, tem aumentado essa presença de partículas na nossa atmosfera. E sempre a gente consegue, só dá para visualizar na parte da praia, da orla, é isso? Então, é possível você visualizar, você não visualiza as partículas, você visualiza uma ação da radiação solar. Ou seja, a gente tem comprimentos de ondas específicas, é muito difícil para as pessoas entender, mas a gente tem as cores, a azul, a laranja e vermelho, são comprimentos de ondas curtos para comprimento de ondas longos. Então o que acontece? São pequenas partículas na alta atmosfera, quando essa radiação no final da tarde interage com essas partículas, elas espalham e dão aquela aparência alaranjada, avermelhada, depende da quantidade. Também depende da umidade relativa do ar. Se tiver um ar seco, céu limpo, você vai ver aquele céu alaranjado, que é a presença de material particulado. Hoje, principalmente monóxido de carbono vindo da África. Inclusive, nós temos fotos, né, do registro aqui na orla de Maceió, inclusive o senhor que tirou essas fotos. Isso mostra como é que está, né? Sim, a concentração é grande. A gente inala esses poluentes. Diariamente a gente tem vários poluentes na atmosfera. São gerados naturalmente, alguns deles, por exemplo, quando a vegetação está muito seca, elas liberam esses aerossóis ou essas partículas, mas também tem de ação humana, de queimadas, de dióxido de carbono. Os carros, por exemplo, se eu pegar a Fernandes Lima no final da tarde, a quantidade de dióxido de carbono é muito alta. E a gente respira isso, e isso às vezes é indolor, muitas vezes não tem como enxergar, porque são pequenas partículas, mas inalamos e faz muito mal para os pulmões, principalmente para quem tem problema de rinite, asma, enfim, problemas respiratórios. Eles têm um problema muito seríssimo, são as crises de rinite, as crises de asma. É sempre nesse período do ano? Nós estamos no finalzinho de agosto, finalzinho de inverno praticamente, início de setembro, ou tem um determinado tempo do ano? É uma boa pergunta. A mesma coisa que acontece na Amazônia, acontece na região do centro da África. Nessa época do ano, a época mais seca, entre julho, agosto e setembro, até o início de outubro. Agosto e setembro são os picos secos também na região das florestas no Congo. Exemplo que acontece com a Amazônia, exemplo que está acontecendo com a Caatinga. Então essa época é a época mais seca. E isso faz com que as queimadas e os ventos também, que são favoráveis, que cruzam o Oceano Atlântico e chegam até aqui na nossa costa. Então hoje, não quer dizer que amanhã não vai ter, vai ter. Hoje a gente teve uma intensidade maior, porque as queimadas continuam lá tão intensas quanto na Amazônia e os ventos, ainda há uma dominância de ventos de leste
vindo da África, chegando até aqui próximo da nossa costa. Ok, professor, aproveitando a previsão do tempo para esse final de semana, teve uma chuvazinha hoje, né, pela manhã, tal. Como é que vai estar o sábado e domingo aqui? Bom, para toda a região, vamos começar pelo litoral. A gente já está na fase final da estação chuvosa do inverno, né? Ou seja, algumas poucas semanas. Ainda temos registro de ventos de sudeste e de leste, ou seja, pelas manhãs, principalmente na madrugada e início da manhã, essa umidade que vem do oceano, esses mesmos ventos que trazem essa fumaça, trouxeram hoje, são os ventos que trouxeram um pouco de umidade hoje de manhã. Então, sábado e domingo, chance de chuvinha de manhã fraca, em torno de 4 a 5 milímetros aqui no litoral e no agreste sertão, céu claro, podemos chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar no sertão está muito baixa, recomenda-se tomar água, mas aqui aí a gente vai ter uma temperatura agradável em função dessa umidade desses ventos que são típicos já do final da estação chuvosa, com milímetros aí de 4, 5, chuvinha muito rápida e isolada. Ok, professor. Pode da praia. Pode da praia. Pode da praia. Muito bem, é bom preparar aí a sunga, o biquíni, né, para ir para a praia no próximo domingo. Voltamos ao estúdio, Edson.